E aí, tá querendo fazer manutenção dos equipamentos da sua mesa, mas tá com aquele medinho? Então, a gente hoje vai falar sobre isso no nosso vídeo aqui. Então fica com a gente até o final. Vamos embora. Fala pessoal, seja bem-vindo. Esse é o Som para Sua Igreja. Eu sou o Josué Marins e, como você já sabe, eu ajudo a igrejas a terem um som de qualidade. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, né, a partir de uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, já aproveito aqui, segue a gente lá. Vou colocar aqui ou em algum lugar do vídeo ou na descrição aqui embaixo um link para você não perder nenhuma dica. A gente está lá constantemente postando conteúdo e tá bem legal o trabalho que a gente está construindo lá. Mas eu recebi a pergunta do Diego S. Coast, cara, espero ter pronunciado seu nome direito, mas é o perfil dele aí. E qual que era a situação do Diego? Ele disse que ele tem uma mesa, uma Soundcraft S Impact, e ela tá com alguns problemas, né? Parece que a mesa reinicia durante o culto, trava, e ele viu que tem alguns problemas ali na questão do fader, né? Da parte motorizada dos faders. E ele me perguntou, pô, cara, você sabe como é que faz esse tipo de manutenção? Como é que eu consigo fazer, eu mesmo trocar essa parte ali? Ele falou que tem tipo uma borrachinha, né? Provavelmente é como deve ser parecido com o sistema de rodando ali, que faz o fader subir e descer, toda aquela engenhoca ali dos faders, do funcionamento dos faders. Você conhece uma mesa digital bem, você sabe que tem toda essa automação ali dos faders, de acordo com conforme você vai mexendo nas páginas. E ele me perguntou se eu sabia como trocar. Então, a gente acabou tendo uma boa conversa aí através do Instagram lá. Eu troquei uma ideia legal com ele e eu percebo que assim, conhecendo bem a realidade de igreja, que o dinheiro não está exatamente sobrando, né? A realidade aí, graças a Deus, a gente tem igrejas que são bem abençoados, para assim dizer, tem recursos e tudo mais, isso é bem legal, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das igrejas, né? É sempre tudo muito, muito comedido, são várias necessidades. A instituição da igreja, assim, ela tem um trabalho, né, de ajuda ali, às vezes com muitos membros que passam por dificuldades. Tem muitos lugares tem projetos sociais que vão ajudar pessoas, né, de fora da igreja, né, moradores de ruas e tudo mais. Então assim, cara, necessidades são muitas. E nem sempre sobra muito dinheiro para você fazer um investimento no som. E aí, muitas das vezes a gente nesse processo, você tem um equipamento, você precisa consertar o equipamento, né? Surge aquele, como é que eu vou dizer? Surge aquele espírito do MacGyver. E é importante a gente tomar muito cuidado nessa hora, porque assim, quem me acompanha aqui vê que de vez em quando eu posto algumas coisas lá, principalmente no Instagram, é, de gambiarras, né, cara? Não tem jeito, pessoal. Eu quero acreditar que é sempre tudo. é, Primeiro, na melhor das boas vontades, querendo resolver um problema. Segundo, é assim, querendo resolver o problema e com a boa vontade e muitas das vezes sem ter pela falta do recurso necessário. Mas, gente, toma muito cuidado nessa hora. Às vezes, com a melhor das boas intenções, a gente acaba, às vezes, provocando outros problemas ainda piores. Existem sim soluções de baixo custo, mas não negocie a qualidade. Tá? Tenha a qualidade como um padrão. Existe um jeito certo, né, de fazer cada coisa. E isso independentemente do custo. Tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje algumas coisas que você precisa levar em consideração antes de você decidir fazer a manutenção dos seus equipamentos, tá? Existem tipos de manutenções distintas, isso antes de mais nada
é o que eu já queria deixar claro para vocês, tá? Existem tipos de coisa que você não precisa ter, cara, uma vasta experiência. Tem coisas que você consegue fazer e tem coisas que, cara, é um pouco mais complicado, já é um terreno diferente. Como é que isso funciona? Existem tipos de equipamentos que são mais fáceis de você dar uma manutenção, um cuidado ali periodicamente, e já existem outros equipamentos que têm uma sensibilidade maior, tá? É, e tudo isso você precisa levar em primeiro ponto, é a habilidade que você tem. Tem gente que tem habilidade, assim, cara, para muita coisa, tá? Tem gente que sabe é, ter um manuseio de ferramentas. Eu já trabalhei com pessoas que tinham e que não tinham. Tem gente que tem uma habilidade assim, isso de forma em geral. Sabe utilizar uma ferramenta, sabe analisar um problema. Por mais que assim seja algo novo para você, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai montar um berço. Quem já foi papai aí sabe. É nessa hora que a gente vê a habilidade, se a gente tem ou não tem. Se você precisa de. Primeiro, você chegou, comprou um berço, decidiu. É a mesma situação, não tenho dinheiro para pagar um montador, vou precisar montar. Se já começou que você não tem ferramenta na sua casa, isso provavelmente já é um indício de que, cara, você não é uma pessoa que está muito ligada nesse tipo de situação, nesse tipo de demanda. Então isso já fala um pouco a respeito do teu perfil. E nada de certo nem de errado nisso. É uma característica, uma habilidade. É importante a gente ter uma noção de tudo, não ser zerado, mas nada que te obrigue a ser, sabe, um mestre das engenhocas e tudo mais. E aí, beleza, você decide montar. Se chegou a um nível que você não está conseguindo, por mais que assim, que seja uma coisa nova para você, isso também já mostra o perfil que você tem em relação a esse tipo de situação. Preciso chamar a ajuda de alguém e tal, não. Então isso já mostra que você não tem muita habilidade com isso. Então se você já é esse perfil de pessoa e vai fazer a manutenção dos equipamentos da igreja, cuidado. Nesse caso, você precisa realmente ponderar se assumir, por mais que a igreja não tenha os recursos, você assumir esse tipo de responsabilidade. Porque se você não tem habilidade, você não tem essa predisposição, vamos colocar assim, porque eu vou te falar, tem muita coisa que a gente consegue fazer, cara, baixando tutorial de YouTube. Entra aqui no YouTube. O YouTube, graças a Deus, hoje é um acervo muito grande aí de conhecimento, de prática. Então, para tudo que você quiser fazer, aí você deve achar, na grande parte, aí um vídeo ou alguns vídeos no YouTube te ensinando a fazer esse processo aí. Então, isso é bem legal, isso é bem bacana. Mas tem gente que mesmo com esses tutoriais tem dificuldade, às vezes pela falta de prática e às vezes pela falta de tino mesmo, de jeito para coisa. Isso é normal, a gente sabe que isso existe. Você pode, nada te impede de se esforçar e tentar fazer e tudo bem. Mas quando você está falando assim de manutenção de equipamentos de áudio, isso já é um pouco mais complicado, porque uma coisa é, por exemplo, você fazer a manutenção, por exemplo, de cabos, conectores. Outra coisa, por exemplo, você quer fazer uma manutenção numa mesa de som. São duas esferas ali, né? E isso já é o segundo ponto que eu queria falar com vocês, que é a questão do custo e do risco, né? Qual que é o custo que você tem para montar um cabo? Tá? Você vai montar um cabo de microfone de, sei lá, 5 metros. Você vai pegar aí 1 metro do cabo, vai comprar 2 conectores, um macho e uma fêmea, um XLR macho e um XLR fêmea. Vai ali, vai soldar, enfim, vai soldar os conectores ali, os pontos, tudo mais. Tem vídeo na internet ensinando a fazer isso. Você precisa de um ferro de solda os conectores, de repente tem um alicate de corte e um pouquinho de jeito ali, um suporte, alguma coisa aí para te auxiliar nesse processo. Se você fizer errado,
qual o risco que você corre? Você vai perder aí, de repente, um conector, aí queimar sua mão com ferro de solda, né? Quem nunca fez isso? Eu, no começo, queimei muito a minha mão com ferro de solda. É, de repente você vai perder um cabo, e o cabo ainda tem a vantagem que, pô, errou ali, ficou muito ruim, você corta e faz de novo, puxa, entendeu? Faz outra ponta. Então, o máximo que pode acontecer, em vez de você ter um cabo de 5 metros, você vai ter um cabo de 1, se você errar muito. Então é um custo baixo, dependendo principalmente do tipo do cabo que você comprou, do conector, se for do mais caro, porque hoje realmente tem uma faixa de preço grande. Então é um custo baixo, é um risco baixo, é uma coisa que eu sinceramente acho que você pode fazer. Tem muitas lojas que você compra, o cara já monta para você, vai te cobrar um preço irrisório, ou se for ainda assim naquela vontade de economizar, você pode comprar e montar você mesmo na sua igreja. Eu recomendo sempre aos alunos, meus alunos, né, que tenham essa prática, essa familiaridade de montar um cabo de áudio, porque às vezes tem muitas situações onde, cara, não dá, pô, arrebentou. Esses dias eu fui fazer um congresso de homens e naquela semana eu estava participando do grupo, não faço parte da igreja, foi criado um grupo ali, né, pra gente interagindo. E alguém falou ali que a via do direct do contrabaixo estava com problema, tinha arrebentado um cabo, alguma coisa. E aí, eu não tinha condição de ir lá para poder fazer essa manutenção, e parece que eles também não tinham uma pessoa para fazer. Então, e aí é complicado, porque não é um cabo exatamente um cabo de um microfone solto. Isso provavelmente estava dentro de uma infra, né? E aí já é mais difícil, era uma coisa que você teria que fazer no local. Então não dá para pegar nesse tipo de caso, por exemplo, e ir numa loja e, cara, tá aqui, ó, a minha medusa aqui, meu multicabo, solda aí para mim. Não dá para você fazer isso. Às vezes vai por debaixo do chão, às vezes, enfim, são metros e metros ali de cabo. Então a importância sim de você saber fazer uma solda de um cabo, até para não soldar errado, até para saber se as pessoas que, né, você, no caso, se você tiver a condição de pagar, estão fazendo certo. Então eu acho que isso é importante. Custo baixo, risco baixo. Agora, vamos para a mesa de som. Dependendo da mesa de som que você tem, por exemplo, no meu caso lá eu trabalho muito com a S Impact. Vou fazer a manutenção na S Impact, que era o caso aí do Diego. Cara, é uma mesa que, vamos lá, quanto é que deve estar custando uma S Impact hoje? Né? Na casa dos 20 mil reais, vamos falar. Eu não sei o preço certo. Deixa eu olhar aqui. Vou fazer essa consulta agora aqui, ó. S Impact. Vamos lá. Olha, 38 mil, isso na Magazine Luiza, tá? Tô olhando, consultando agora aqui no site. 38 mil e uns quebradinhos. 38, 31 no Mercado Livre. Aí tem que ver, né, qual que é esse fornecedor do Mercado Livre, porque tem umas fontes meio escusas, a galera que traz de fora, do Paraguai, e às vezes você não vai ter a garantia nacional do produto, não vai conseguir ter a assistência técnica necessária. Complicado. Então, tem várias fontes aqui. Distribuidor digital, enfim, Casas Bahia, por aí vai. Então aí, ó, 31 mil reais. Então é um valor considerável. Se você não tem habilidade, você vai se arriscar, né? Vai se arriscar e arriscar. Uma coisa que com certeza a igreja, como a gente pode ver aqui, investiu um valor consideravelmente alto. Então, assim, eu não faria, tá? Deixando claro a vocês, eu tenho formação eletrônica, né? E mesmo assim, eu tenho uma experiência em manutenção, já trabalhei com manutenção, eu tenho um arsenal de ferramenta na minha casa, gosto de fazer isso, tenho uma prática, mas nesse caso específico eu não faria. Foi o que eu tava falando com o Diego. Eu falei, Diego, eu não faria.
eu procuraria uma assistência técnica e ó, tá aqui, ó, tá? Porque ainda que você tenha aí habilidade, né, tem um conhecimento, ainda que você tenha, eu conheço, cara, outros técnicos, principalmente na era do analógico, tá? No digital já é um pouquinho mais complicado, você tem uma série ali de processadores, né? A mesa hoje adquiriu praticamente o status de um computador. Mas antigamente componente eletrônico, pô, a galera abria, limpava, poeira, WD, trocava um componente ou outro se fosse necessário e tudo mais. É uma coisa que você conseguia achar mais peças no mercado. Hoje já é mais difícil. Foi uma das coisas que eu falei com ele. Eu falei, cara, beleza. Vamos dizer que você se coloque ali a abrir. Você vai abrir tal. Cara, você vai achar a peça onde? Então isso é mais um ponto, né, que a gente precisa levar em consideração. Reposição de peça. Você vai achar onde? Provavelmente, no caso como da S Impact, você vai achar com o fabricante. Só que o fabricante muitas vezes ele não vai vender para você. Você não é o tipo de coisa que você vai pegar e você vai ali na esquina e compra uma caneta Bic, né? Nem Bic mas enfim. Você vai ali e compra uma caneta na esquina. Não é desse jeito, é uma coisa muito específica que você não vai conseguir achar com tanta facilidade. Aí você vai achar no fornecedor, no distribuidor, porque o mercado tem disso, pessoal. O mercado tem exatamente disso. Tanto para vender como para consertar, por exemplo, muitas das vezes a Harman, que é a empresa aí, dona da Soundcraft, dona da JBL, que por sua vez a Harman pertence à Samsung, se não me falha a memória agora, ela não vende, não tem uma loja da Harman e ela vende equipamento, ela vende para outras pessoas, outros distribuidores oficiais. Ela não tem esse contato direto com o cliente. Então, muitas das vezes, isso eu estou falando no caso da venda. Então, você não vai conseguir comprar direto da Harman. Se eu tiver enganado, alguém coloca aí, ó, eu já comprei com a Harman. Posso não estar sabendo, mas em linhas gerais o que eu conheço é isso. Você não compra direto da Harman, você compra de um fornecedor autorizado dela. A manutenção é a mesma coisa. Você não vai lá na Harman, me vê aí 3 motores de fader. Não vai rolar isso. Então, assim, você não vai conseguir, tá? Porque muitas das vezes esse motor de fader não é fabricado pela Harman. Ela compra isso, cara, de um outro fornecedor, coloca. É igual um celular. Você pega às vezes por exemplo, como é que surgiu esses celulares? Estou dando exemplos aqui, pessoal, para ajudar vocês a entenderem. Você compra um celular desse chinês. Como é que surgiu essas marcas chinesas? Porque as grandes marcas tá tudo hoje na China. Então, a Apple tá lá, Samsung tá lá, sabe? Essas grandes marcas de telefone estavam todas lá. Então pensa só, tô falando uma situação hipotética, mas você tinha na mesma rua os fabricantes dos componentes dessas grandes marcas estavam todos lá. Cara, chegou um chinês lá da vida e falou assim, pô, cara, eu tenho várias peças aqui, eu vou comprar e vou montar o meu celular e desenvolver o meu sistema. O mercado lá é favorável a esse tipo de coisa. Não dá para fazer isso aqui no Brasil, mas lá dava para fazer. Então começou a surgir empresas, né, chinesas, fabricantes de celular. É assim. Então, beleza, lá você consegue comprar, aqui é mais difícil. Esse tipo de situação. E, né, trazendo para o nosso conteúdo aqui, para o nosso contexto aqui, é mais ou menos isso que acontece, de uma forma bem, sabe? Você não vai comprar um fader, são coisas muito específicas. Essa mesa é montada, né? Em outro lugar, essas peças vêm de fora, muito provavelmente. Então vai ser bem difícil você conseguir. E ainda que você consiga, tá? Existe uma questão que é a questão da qualidade dessas peças, né? Vamos dizer, consegui, Josué. Conheço alguém dentro da Harman, a pessoa vai me vender as peças. Pô, se for dentro da Harman, beleza. Agora, se não for, um primo meu trabalha com uma assistência técnica da vida. Ele falou que tem essa peça aqui que é compatível. Isso é muito complicado, gente. Não é original. Às vezes serve, né? Quem
Quem tem carro aí, por exemplo, às vezes você bota uma peça que não é exatamente aquela peça, mas ela entra no lugar ali e faz o papel tão bem quanto. E às vezes você compra de uma marca inferior a peça desse carro e dá problema. Eu já tive essa situação comigo. Comprei um cabo da embreagem do meu carro, um carro que eu tive. É, comprei uma mais barata, deu problema, depois eu tive que botar uma mais caro, gastei duas vezes, e enfim. Mas acontece esse tipo de coisa. Você vai fazer isso, né, com equipamento de 30 mil reais? É complicado, gente. Então vocês verem que uma coisa ela puxa a outra, tá? A habilidade, o custo e o risco de você fazer esse trabalho, né? A reposição de peça, conseguir. Então, gente, às vezes, por mais que você queira fazer uma economia, é a história do barato que sai caro, sabe? Você mira ali, não, eu vou resolver aqui, dependendo do que você está fazendo, às vezes, né, você quer fazer uma economia que não compensa muito. Essa é a minha opinião, Josué. Se você pensa diferente, se você tem a condição de fazer, pô, Josué, eu tenho aqui a mesa digital, eu desmonto ela tudo e limpo e aconteço e tudo mais. Pô, cara, beleza. Né? Lá na igreja a gente tinha uma 01V que a gente escolheu aposentar. Por quê? Ela começou a apresentar problemas num banco de fader dela, né, num layer da mesa. A gente mandou a primeira vez, aí começa a mesa velha, né, antiga já, descontinuada, né? E aí a gente levou, não lembro agora o lugar que a gente tinha uma autorizada dela, não sei se era ali pela região dos lagos, eu tô no Rio de Janeiro, região dos lagos ali, eu não lembro onde era, mas era bem longe, a gente teve que botar ela no carro, levou, aí o cara consertou, ela voltou, deu, sei lá, acho que deu um mês, ela começou com problema de novo. O mesmo problema, ou seja, provavelmente já foi um jeito que ele deu pela falta de recurso, de peça e tudo mais. Então, aí você começa a colocar na balança, pô, botar no carro de novo, deslogar, gastar tempo, gasolina. E para muitas das vezes você não conseguir resolver efetivamente o problema, é uma conta que realmente não vale a pena, tá? Então, é bom você levar tudo isso em consideração. Agora, gente, queria falar com vocês também o seguinte: tem tipo, né, ainda nessa ideia do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, eu vejo da seguinte forma: tem três tipos de coisa que você pode fazer para evitar chegar nesse ponto, tá? Equipamento, né, de forma geral. Equipamento é uso, tá? Limpeza. Então, o que é uso? Usar o equipamento, a maneira como você usa o equipamento, usar o equipamento da forma certa. Limpeza, o que é limpeza? É poeira, e a maneira como você guarda o equipamento. Onde esse equipamento ele é após o uso dele, né? Pô, vai ter o culto lá, então a gente usa o equipamento. Acabou o culto, o que você faz com esse equipamento? Né? Qual a maneira que você guarda esse equipamento? Essas três coisas vai ditar a durabilidade do seu equipamento. Lembrando que, né, eu faço muito essa divisão. Existem equipamentos que eles não é que é eterno, tá? Não é que vai durar para sempre. Mas se você tem esse cuidado, você vai ter um equipamento, cara, praticamente para a vida inteira. Quais são os equipamentos? São amplificadores, mesas de som, directs. Cara, vai durar muito. Agora, tem equipamentos que eu costumo falar pro pessoal, itens ali, que são bens de consumo. Eles vão durar menos. Eles tendem a ser, pela natureza da sua essência, né? Do equipamento assim, ele vai durar menos. Ou porque é um item, cara, de uma rotação muito alta, ou porque ele tem um desgaste natural. O que eu tô falando? Cabo, né? Cabo, o nome já fala, né? Acabou. É uma coisa assim. Gente,
cabo tem uma vida curtíssima, tá? O que não quer dizer que por ter uma vida muito curta, que você vai comprar qualquer modelo, tá? Qualquer tipo de cabo. Pegar, porque hoje tem uns cabos no mercado muito ruins, tá? São muito ruins, péssima qualidade. Então, papo assim, você abre o cabo, né, tem as vias ali, o cabo balanceado, você vai ter as duas vias de sinal, né? Sinal para fazer o balanceamento, e você tem a malha do cabo. Você pega a malha do cabo e ela tá ali toda, né, pratazinha. Você pega uma faca, passa assim, isso é um teste bom, fica aí uma dica, né, para ver se você tá comprando um cabo de qualidade. Você passa a faca assim e aquele prata sai. E ela fica amarela. Isso porque não é um bom metal aquilo. Quer ter uma renca de cabo hoje no mercado que tá assim. A galera meio que parece que dá uma pintura, um banho ali de estanho. E na verdade, assim, é um cabo de péssima qualidade, tá? Aí você consegue perceber isso também pelo emborrachado do cabo e tudo mais. Então, compre cabos de boa qualidade. Quanto melhor for a qualidade, isso no tamanho do seu universo, mas sempre eu peço encarecidamente, faça um esforço, tá? E é uma coisa que dá para você se programar. Compra, não dá para comprar 100 metros, compra 50 metros, programa. Vou comprar cabo de 6 em 6 meses, 50 metros de cabo. Vou comprar um cabo de boa qualidade. Cara, você vai ter sempre cabo aí para poder fazer, tá? Levando em consideração a durabilidade, o uso, mas tenha sempre uma quantidade boa, tá? Uma caixinha fechada, guardadinha ali, se possível. Ou então compre no metro. O metro é mais caro quando você compra em quantidades maiores, você tem um custo, né? Um valor mais baixo. Então, se programe e faça uma compra. Uma vez por ano, vou comprar 100 metros de cabo. Uma vez por ano. Preciso sempre 100 metros. Cara, se a sua igreja é pequena, se você tem pouca coisa, compra 50 metros. Compra todo ano uma caixa. Muito provavelmente vai ser o necessário. É um cabo que tá ligado no PA, você não mexe nesse cabo. Agora é um cabo de microfone toda hora. Então você compra um cabo, entendeu? Faz uma compra para esse tipo de utilização. Conectores, a mesma coisa, gente. Tudo que eu falei aqui de referente a cabo vai se aplicar a conectores. Então compre bons conectores. Um bom conector hoje está na faixa aí dos seus R$25, R$30. Tá, compre um bom conector. Cara, compre 2 conectores por mês. Isso aí vai dar, vamos lá, R$30, vai dar 60 prata. Compra um macho e uma fêmea, um canal macho, um canal fêmea. Tá? Eu acho que isso mas 2 conectores, cara, se não dá, compra um. Mas tenha sempre essa compra, tenha sempre aí em média da quantidade que você tem, aí faz aquela lista, tá? Aquela relação, quantos canais eu uso, quantos inputs, né? Quantos microfones, quantos direct, faz uma relação aí do que você tem, do que você usa, faz um somatório de tudo. Eu tenho tantos metros de cabo, eu tenho tantos conectores macho, XLR, tantos conectores fêmeas, faz uma conta e, cara, o ideal é que você tenha aí de 30 a 50% de sobra, isso um estoquezinho para você, tá? De 30 a 50% disso aí, ou seja, eu tenho o que está rodando e eu tenho o que está aqui em componente. Lembrando, tá, que você tem que ter uma sobra. Por exemplo, se você tem 10 microfones, tá? 10 microfones ali rodando todo o culto ali, 10 cabos de microfone, você tem que ter pelo menos de 4 a 5 cabos extras para você substituir. Porque muitas das vezes você está no meio, é nessa hora que dá problema. É nessa hora que o teu cabo ele para de funcionar. Aí você não vai lá, né, pegar o cabo, montar para trocar no meio do culto. Você não vai fazer isso. Você vai precisar pegar ali um cabo, né, pronto para você só lá plugar, de preferência um microfone, tá, extra, para você plugar e só
trocar. Você não vai pegar o microfone da pessoa, tirar, plugar, né? De preferência, se você tiver um microfone extra ali, você só troca o canal. Dá o microfone na mão da pessoa, pega o microfone com cabo com tudo, vai lá e faz só a inversão lá no teu multicabo. Esse seria o cenário assim mais ideal, tá? Mas a questão do cabo é imprescindível. Você ter ali, então seria o que está em uso, o que está em stand-by ali pronto para uso, e aí sim você tem os 30, 40% ali de reserva para fazer novos cabos, porque provavelmente esse cabo que saiu, se for o cabo, se for o conector, você vai trocar ali, enfim, vai aproveitar o cabo, vai aproveitar um dos conectores, vai trocar tudo, enfim, você ter isso ali de sobra. Se você fizer esse controle, eu acredito que você não tenha problema, mas é uma coisa que tem uma rotação constante aí em termos de... E aí o que você pode fazer para ter uma durabilidade maior, gente? É uso. Desconectou, a galera do vocal, né? Desconectou, não solta no chão. Por exemplo, eu vou ter que pegar o cabo e abaixar no chão. Cara, você não precisa abaixar. Ninguém gosta de abaixar, né? Mas você pega e, cara, tem um cabo ali, né? Pega o cabo e coloca no chão, sabe? É igual aqui, ó, tá com o cabo assim, faz isso, ó, e coloca no chão. Vamos supor que essa parte aqui seja o... Você coloca ele no chão, você vai lá e coloca ele no chão. Deixa eu ver aqui. Coloca lá o conector no chão e aí solta o cabo. Né? Não tira do microfone e solta, não. É isso aí, vai fazer. Aí se você tem um conector de plástico, você fez isso 2, 3 vezes, acabou o conector. Ele quebra por dentro, vai ficar folgado e vai ficar dando interferência. Conversa, gente. Tudo se resolve na base da conversa, tá? Conversa, educação. Pega a galera aí da música um dia aí, do louvor e tudo mais, um dia mostra como é que é um cabo, desmonta um cabo, faz um cabo de áudio na frente deles, bota a galera para fazer, faz um workshop aí de montagem de cabo com o pessoal, se você sabe, a importância é você também saber, para o pessoal ver como é que é esse rolê, e aí isso com certeza vai trazer uma claridade melhor pro pessoal, tá? Então, essas são as dicas. Microfone, caixa de som, microfone, mesma coisa, gente. Mas José, é de consumo? Porque tudo bem que ele não vai ter o mesmo desgaste do que, por exemplo, um cabo, né? Conector, cabo de microfone. Mas o microfone em si, ele tem um desgaste, principalmente pela característica dele. A bobina dele ali, a membrana dele ali, está sempre recebendo uma pressão sonora. Então ali tem um trabalho que acontece ali, né? Se for um dinâmico. Se você não conhece do que eu estou falando aqui a respeito de microfone, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre microfones. É um vídeo bem extenso, onde eu falo tudo a respeito de microfones. Eu vou deixar ou na descrição do vídeo, ou em algum lugar aqui o link aparecendo para você clicar lá e assista. Você vai entender de tudo que eu estou falando, e aí por isso a importância de conhecer bem o microfone. Tá, então a membrana ela tem um trabalho. Com o tempo isso tem um desgaste e vai se perder, não tem jeito, sabe? E aí o microfone que tinha uma resposta de frequência, né, uma sensibilidade no início quando você comprou, 1, 2, 3, dependendo do uso, da rotação aí que tem, enfim, e da maneira como o pessoal cuida do microfone, vai deixar cair, porque deixa cair, acontece isso, vai deixar cair o microfone, tudo isso aí acontece. Eu tô com um Sennheiser novinho lá, ele já tá, o corpinho dele todo arreado, a captação tá ok, mas o que? A galera com anel pega, ele tem um corpo meio plástico, uma linha assim um pouquinho inferior da Sennheiser, e ele já tá bem arranhadinho já. Isso vai acontecer, isso é natural acontecer. O que isso é estético também, né? Agora o que é importante pra gente é a cápsula. Então, cair no chão é prejudicial, né? A maneira, né? A galera falando, cuspindo ali, às vezes a saliva, esse negócio nojento, né? Ela vai colocando. Por isso que é bom ter aquela capinha, né?
Às vezes abafa um pouco, você perde um pouco da resposta do microfone, mas tem um índice de proteção, isso é importante. Essa capinha, gente, você pode trocar, né, com o tempo. O globo você pode trocar com o tempo, ajuda. Já é outro item interessante para você se programar e ter de reserva. Comprou um microfone novo, cara, não espera passar 4 anos, em média assim, a descontinuidade do mercado, da indústria é de 4 a 6 anos. Não espera passar 4, 6 anos para trocar. Já compra ali um globo, uma cápsula daquele modelo avulso, porque um dia você pode precisar trocar, você tem um novinho guardado, tá? É outra dica importante aí para vocês. Então fez isso, pessoal, guardou ali esse material, fez isso, ele vai ter um desgaste maior, mas guardou direitinho, acabou o culto, tem uma case separada, guardou ele ali, abriu esse globo, fica fedendo normalmente, aí né, quem usa microfone, quem trabalha com microfone sabe o que eu tô falando. O ideal é que cada um tivesse o seu microfone, tá? Por questões até higiênicas e principalmente a questão da voz, né? Cada voz se dá melhor com o microfone ou não. A gente sabe que na realidade de igreja não tem como você comprar um microfone para cada vocalista, né? Mas grandes cantores têm os seus microfones. O cara vai fazer show. Cara, do Iapoca Chuí, ele leva o microfone dele, porque tem as características que valorizam a voz dele. Seria ideal se a gente conseguisse fazer isso na igreja também. Mas não tendo como fazer isso, cara, normalmente esse microfone ele vai passar. Se você tiver aí a quantidade de microfones necessária para os backs, né? Tem, cara, 4 backs ao todo na minha igreja. Então identifica, né, pela pessoa e mantém sempre, o verde é sempre de fulano, o amarelo é sempre de ciclano. Para você evitar, porque por mais que sejam do mesmo modelo, isso é outra coisa importante, se puder compre, tenha sempre o mesmo modelo para todos, pelo menos por uma questão de uniformidade, aí você vai conseguir manter ali o canal. Tem a questão que assim, um microfone nunca é exatamente igual ao outro, ele tem algumas pequenas variações. Então se você puder manter isso, e aí a manutenção é abrir ali, pegou aquele globozinho ali. Uma dica que eu dou pro pessoal também é Cepacol. Cepacol é um antibactericida bucal, tem sprayzinho, compra um vidrinho, tá? Abre ali, dá, cara, 2 borrifadinhas, vai ajudar tanto ao mau odor quanto sujeira, enfim. A pessoa não tem jeito, cara. A pessoa tá falando, tá cantando ali, tá falando, vai umas gotículas ali. Isso, quando vai acumulando, traz às vezes um mau cheiro e tudo mais. Então é importante ter esse tipo de cuidado. Mas ele vai ter uma rotação. Você fazendo todos esses cuidados, ele vai ter uma durabilidade maior, mas em relação a outra parte lá, outros tipos de equipamentos, ele tem uma vida útil menor, com certeza. Caixa de som, mesma coisa, vale, né? Caixa de som, para quem não sabe, é o processo inverso do microfone, tá? Então, mas é a mesma ideia. Se você, só que a questão da caixa de som é o seguinte, ela trabalha em parceria com o amplificador. E aí tem uma dinâmica, né, de caixa de som e amplificador. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acredito que eu já coloquei no canal, né, um vídeo lá sobre caixa de som e amplificadores, né, como você trabalhar essa dinâmica entre os dois, você respeitando essa dinâmica aí, casamento de impedância, distribuição de potência, você preserva tanto o alto-falante quanto o amplificador, tá? Vou deixar esse link em algum lugar aqui na descrição do vídeo para você entrar lá e ver também. É um vídeo bem legal que a gente fez e ali eu explico melhor essa questão aí. Respeitando isso, você vai ter equipamento. Agora, amplificador, mesa de som, direct box, cara, de novo, limpeza, uso da maneira certa, guardando direitinho,
você tem aí praticamente equipamento para a vida inteira. Mesa de som, vai botar uma case, acabou o culto, tranca ela, acabou. Não tem poeira, tá? Não tem poeira. Ah, pô, José, eu coloco um paninho. Cara, paninho é muito complicado, porque paninho, ele tem uma porosidade. O pano, ele, até certo ponto, ele evita a poeira, mas até outro ponto, ele acumula poeira. E na hora que você tira, às vezes passa, né, um pouquinho da poeira, e às vezes na hora que você tira, ele joga essa poeira pro ar, e aí ela vai toda em cima da mesa de som. Então isso é complicado. Evita paninho, tenta uma coisa mais, um material mais plástico, se você não tem uma case, mas o ideal mesmo seria você ter uma case de madeira, nem que faça você mesmo, pega as medidas da mesa ali, coloca ela, não necessariamente precisa ter um acolchoado, aí se você tem uma capinha plástica, você coloca, fecha a case e tudo certo. Uma questão importante nos equipamentos eletrônicos também é você ter uma fonte de energia confiável, né? Para você colocar ali ligar o seu equipamento, ou uma rede estabilizada, ou um estabilizador. A importância de você ter uma fase ali independente, né? Puxando lá do seu relógio até a tua mesa de som, para não ter mais nada da igreja ali ligado naquele mesmo circuito. Isso é extremamente importante, tá? Para você evitar ruídos na tua caixa de som e tudo mais. Então, guardando, tendo uma rede ali de segurança, usando direitinho, não submetendo a mesa a níveis assim que estão acima do que ela é capaz de suportar, não deixando o canal clipar, fazendo ali uma boa estrutura de ganho. Então isso vai fazer com que, cara, você tenha uma mesa aí, cara, para muito, muito, muito tempo na sua vida. Amplificadores a mesma coisa. Usando ali o casamento de impedância de forma correta com o alto-falante. O alto-falante, ele como ele tem um trabalho, né, ele vai ter um desgaste mais rápido. Quanto mais você usa, né, essa é igual um amortecedor de carro. Quanto mais você passa um buraco, quanto mais você anda com o carro, você está exigindo dele. O amplificador também, mas de uma forma assim que ele tenha uma vida muito mais longa em relação, porque tem toda uma parte eletrônica ali, você usando certinho, ele tende a durar muito mais. Beleza, pessoal? Então, são essas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Aproveitei aqui também e compartilhei algumas coisas aí em relação a cuidados que você pode ter com os equipamentos, né? Esses tipos de equipamentos que vão ter e não vão ter uma durabilidade maior, mas sempre é isso. Se você cuidar bem dos equipamentos, você não vai precisar chegar no nível de ter que trocar tudo. Cuide dos seus equipamentos, cuide do som da sua igreja. Com certeza, por mais simples que seja, foi fruto de um esforço muito grande, né, para sua igreja ter esses equipamentos que você tem hoje. Pensa sempre assim, cara, tem lugares que não tem o som que eu tenho, por mais simples que ele seja. Tem lugares que o pessoal tá, ó, na palma e na voz. Então cuide muito bem. Eu costumo falar, pessoal, se você for fiel no pouco, Deus ele há de colocar sobre muito. Agora, cara, se você não cuida bem do pouco que você tem hoje, como é que tu quer? Não cuida bem da tua mesa analógica, como é que tu quer uma mesa digital? Tá? Então cuide bem, aprenda, use da melhor forma possível e com certeza você vai ter oportunidades aí de ter equipamentos maiores, melhores. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero, de novo, poder ajudar. Se você gostou, curte, se inscreve, deixa aqui nos seus comentários aí se você tem, como é que tá o teu equipamento de som da tua igreja. Você tem muito problema ali técnico, manutenção, tem dúvida sobre alguma coisa específica? Eu quero ouvir vocês, tá? Então, curte, se inscreve aí, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço aí, fiquem com Deus, tchau, tchau.